Quando eu era criança, eu adorava uma brincadeira que talvez alguns de vocês brincassem. Chamava-se Siga o Líder. Já brincaram de seguir o líder? É um jogo que transcende culturas. Eu me lembro bem. Havia um líder e o resto das crianças corria atrás do líder. O líder tocava num carro estacionado ao lado da calçada e todos tocavam no carro e corriam. Se o líder pegasse um graveto, todos tinham que pegar um graveto. Era seguir o líder. Eu me lembro da época quando eu tinha uns 12 anos, mais ou menos, e a minha irmã mais nova, Dale, tinha uns 7 anos. Minhas pernas eram bem mais compridas do que as dela e realmente eu era um garoto entrando na adolescência na época. Nós fomos na praia, nós fomos criados na costa do Atlântico com o vento soprando nos meus cabelos e a areia entrando nos meus dedos. Meus pais tinham nos levado para um piquenique e estenderam uma toalha e colocaram a cesta de piquenique sobre ela e disse à minha irmã: vamos brincar de seguir o líder, me seguir, e comecei a correr e eu corri até a beira d'água. E quando chegamos lá, havia pedras com 1 metro de distância ao longo da praia e as ondas passavam entre elas. Não era problema para mim e eu disse à minha irmã mais nova: siga-me. E eu comecei a correr pulando de uma pedra para a outra, mais longe, e a outra. As pernas dela eram bem mais curtas do que as minhas e ela podia pular só até a metade da distância. E ao pular entre as pedras, ela acabou caindo na água. Então nada era perigoso, a água chegava até os joelhos dela, mas ela ficou toda molhada e eu levei umas boas palmadas. Sabem onde... Bom, eu não brincava de seguir o líder muito bem com minha irmã. Após este siga o líder, sabe, se os sapatos de quem está seguindo está levando na direção certa, não há problemas. Mas se você estiver seguindo um líder religioso que o está levando para a direção errada, aí sim há um problema. As seitas estão explodindo por todo o mundo. Vivemos em uma era com uma variedade de igrejas e denominações e vários grupos religiosos. E se o líder que você está seguindo leva na direção errada, e se o líder que você está seguindo, na verdade, o está levando para longe da verdade que está escrita nos Evangelhos de Cristo, e se seguir um pregador religioso falso, como você pode identificar a verdade do erro? Como pode identificar o falso do genuíno? Uma coisa é certa, e é que Lúcifer é o mestre dos enganadores. Imagine que tenha um problema com números que tenho que somar 7, 3, 4 e 1. Anotaram isto? Repetindo: 7, 3, 4 e 1. Quantas respostas certas temos para 7, 3, 4 e 1? Qual é a resposta para 7, 3, 4 e 1? 15. E quantas respostas erradas temos? Temos uma, né? Mas quantas respostas erradas? Muitas respostas erradas. O demônio não se importa se vários grupos de seitas surgem e cada um tem uma forma de verdade. Porque embora exista apenas uma verdade, há muitas mentiras. Há um só genuíno, mas muitos falsos. E assim, Lúcifer é o mestre dos enganadores. No livro do Apocalipse, que é o nosso estudo especial para esta série, Apocalipse 12, versículo 9 diz: e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada o Diabo e Satanás, que, o que, amigos? Que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. O demônio é um enganador. O demônio altera a verdade, ele manipula a verdade. E a Bíblia diz que o demônio deseja enganar o mundo todo. Se o demônio enganou 1/3 dos anjos do céu, e esses anjos foram expulsos do céu para a terra, não esperariam que os demônios realizassem seu maior engano no fim dos dias? A Bíblia de fato descreve no livro do Apocalipse o engano final para a humanidade antes da vinda de Cristo. A Bíblia descreve no capítulo 13 do livro do Apocalipse um animal surgindo do mar. Na Bíblia, um animal representa, eu não vou dizer a vocês, vocês vão me dizer, lembram-se que lemos em Daniel 7, versículo 17, os animais que viu eram o quê? Reis ou reinos. Portanto, na Bíblia, como o leão representava a Babilônia, o urso Medo-Pérsia, o leopardo a Grécia, o dragão Roma, na Bíblia, o poder do animal no Apocalipse representa um reino político ou religioso, ou um reino político religioso, uma falsa união-estado
Portanto, no livro do Apocalipse, no Apocalipse 13, o demônio tentaria enganar o mundo todo no fim dos dias, com um grande culto, uma grande seita de uma união igreja e Estado. A Bíblia diz no Apocalipse 13, versículo 3: "E vi uma de suas cabeças como ferida de morte." Estudaremos isto mais tarde, e sua chaga mortal foi curada. Veremos em outra reunião, mas olhem a próxima frase: "E toda a terra se maravilhou após a besta." Este sistema falso e falsificado da união igreja-estado. A Bíblia diz, estudaremos isso mais tarde, identificaremos em outra reunião quem é a besta, mas eu quero que percebam os princípios envolvidos. O princípio é que Satanás, o grande enganador expulso do céu, está condicionando a mente de milhares para seguirem o poder do animal, uma religião falsa no fim. Embora as seitas estejam aumentando atualmente, estas seitas estão surgindo. Isto é apenas uma preparação para o culto do animal, é o culto do fim. Portanto, se torna extremamente urgente para vocês e para mim saber pela Bíblia exatamente como identificar uma seita, exatamente as características das seitas de hoje, porque Satanás usou este mesmo princípio mais tarde. Cultos e falsas religiões estão explodindo em crescimento. Quando eu digo cultos, eu quero dizer seitas. Não apenas nos Estados Unidos e Canadá, mas na Europa. Na Europa Ocidental, temos um grande fluxo de religiões orientais chegando. Hare Krishna, por exemplo, crescendo rapidamente na Europa Oriental. Várias formas de misticismos orientais crescendo, onde antes havia o comunismo que mantinha as portas fechadas, agora estão abertas a estas seitas, estão crescendo. E na verdade, na Europa Oriental, as seitas estão crescendo dramaticamente. O governo alemão, nesse momento, tem seu parlamento, bem como o parlamento húngaro, tentando decidir se a cientologia é uma religião ou é uma seita que deverá ser disciplinada e etc. Parlamentos tentam decidir isto, mas a questão é que vários grupos dizendo siga-me estão se proliferando rapidamente. As seitas começaram a crescer nos Estados Unidos há mais ou menos uns 20 anos. A primeira cobertura pela mídia das seitas surgiu com a principal igreja fundamental no final dos anos 70. E se lembram bem, se tinham uma certa idade para terem vivido aquele período, eu me lembro dramaticamente bem. Um ministro fundamentalista, Jim Jones chamava-se assim, tinha uma grande congregação em São Francisco e ele tinha o apoio favorável do vice-presidente dos Estados Unidos, o vice-presidente e sua esposa, o apoio favorável do presidente dos Estados Unidos. Jim Jones fazia parte da Assembleia Legislativa de São Francisco, um grupo de elite e de prestígio. Estava construindo asilos para os mais velhos, também ajudava os jovens a largarem as drogas. Sua igreja serviu de exemplo como uma de harmonia racial, porque tinha negros e brancos e hispânicos, tinha uma grande mistura cultural. Na verdade, havia supostos milagres em sua igreja, onde as pessoas supostamente eram curadas e saíam das cadeiras de rodas e assim por diante. Jim Jones chegou à conclusão de que o governo dos Estados Unidos tinha uma conspiração. E lembram-se a matéria chocante no Times e Newsweek, o culto, quando Jim Jones levou 100 de seus membros para Guiana para construírem uma instalação onde estariam a salvo da sociedade quando o fim se aproximasse. Quando estavam lá, um dia Jim Jones estava pregando e de fato tinha uma Bíblia em suas mãos e as pessoas estavam olhando para a Bíblia e ele disse: "Não olhem para isto, olhem para mim", e jogou a Bíblia no chão. Eu ouvi as transcrições das fitas dos seus sermões na Guiana. Eu ouvi as transcrições das fitas que saíram da Guiana. E ele exigia que seus seguidores acordassem a 1h de manhã, 3 horas da manhã, e algumas vezes ouviam palestras por 8, 9, 10 horas. No final, ele exigiu que cada um deles bebesse uma bebida com cianureto num ato de fé a ele. Eles haviam ensaiado este momento 2 vezes anteriormente e ele não havia colocado veneno na bebida. E quando beberam, ele disse: "Eu estava brincando com vocês, não coloquei nada e queria saber se eram leais a mim." Porém, mais de 900 pessoas morreram naquele suíça, seguindo aquele líder da seita. Odell Rhodes era um dos mais inteligentes. Ele estava lá na Guiana, mas escapou dizendo que precisava sair para ajudar um médico.
Estão vendo, senhoras e senhores? Torna-se extremamente importante o que você aceita. Torna-se extremamente importante quem você segue. Porque Jim Jones levou 900 pessoas para o culto da morte. Mas isto não é nada comparado com o que está vindo. A Bíblia no Apocalipse fala sobre um engano maciço que envolve o mundo todo no fim dos dias. Pensem na tragédia que aconteceu em Waco, Texas. Não tem muito tempo. Pensem na tragédia que aconteceu com os seguidores de David Koresh. Novamente, Koresh alegou ser um seguidor genuíno de Deus. Mas líderes de seitas frequentemente se tornam um salvador substituto. Novamente, aquela fornalha de fogo em Waco indica que é muito importante quem você segue. Este não é um fenômeno da América do Norte. Pense na Ordem do Templo do Sol. Aquele grupo que se reúne na Suíça era um tipo de grupo da nova era, seguindo o líder da seita, e 53 pessoas fizeram um pacto de morte. A Ordem do Templo do Sol passou da Suíça para a França, chegando até o Canadá. Ou pensem no ataque com gás venenoso no Japão, daquele culto recentemente, o culto da morte. Na verdade, falando de Waco, o News Magazine disse: meu Deus, estão se matando. Seitas da morte. A Bíblia diz que as pessoas podem ser muito sinceras, mas vamos ler juntos Provérbios 16, versículo 25. Há caminhos que ao homem parecem direito, mas o seu fim são os caminhos da morte. Aquelas pessoas que seguiram Jim Jones achavam que estavam certas, amigos? Pensaram? Eram pessoas sinceras? E as pessoas que foram para o Waco eram sinceras? Elas achavam que estavam indo para a morte? E aquelas pessoas da Ordem do Templo do Sol, quando começaram a seguir Luke Jorey, o físico suíço, eles achavam que estavam sendo guiados para a morte? Claro que não. Portanto, sinceramente, não é o bastante. Algumas vezes as pessoas me dizem: Mark, se for sincero, é o bastante, não é? Não é o suficiente se está sinceramente errado e está seguindo um líder de um culto ou um falso líder espiritual. Sinceramente, não é o bastante. Mas como posso evitar armadilhas das seitas?